A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tudo bom? Vamos para mais a sequência aí do estudo bíblico do livro de Apocalipse. Essa parte que eu dei início lá, e tem a sequência, acho que de 4 ou 5 vídeos, ela é da parte que fala da Grande Babilônia, né? Do que vai acontecer com ela, do julgamento dela e de quem é essa pessoa, esse sistema, para a pessoa entender aonde que ela está pisando, para muitas pessoas abrir os olhos aonde que ela está pisando, para, como diz o Senhor, sai daí, povo meu, porque tem povo de Deus dentro da Grande Babilônia. E a Grande Babilônia não é só uma coisa, é um sistema, só que entenda que o sistema da besta é um conjunto de coisas, irmãos. Ele vai ser o sistema religioso, o sistema político e o sistema tecnológico. O anticristo vai se usar de tudo isso daí para propagar um engano, para quando tudo estiver preparado para as pessoas aceitar ele como salvador do mundo, como o supremo líder mundial e aceitar tudo que ele implantar nesse sistema mundano aqui. É isso que é a Babilônia, entendeu? É isso que a gente está explicando aqui nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora, quem quiser crer, creia, quem não quiser, não creia, né? Aí é uma escolha de cada um, tem o seu direito de acreditar ou não acreditar naquilo que quiser. Que não é uma imposição, como eu sempre falo, né? Eu não estou obrigando ninguém a acreditar em nada. Cada um acredita naquilo que quer. Entendeu? A gente só está aqui fazendo nosso trabalho. Por amor das almas, né? Por amor das almas, a gente faz o trabalho, né? E amor do Senhor também. Porque o Senhor nos chama para essa missão, né? Então, a gente aqui tá meio torto aqui. A gente aqui só está fazendo o trabalho a qual o Senhor nos chama para fazer. Vamos dar sequência aqui. Agora então você está falando dos Red Pill, então você é contra os Red Pill. Tô retornando. Meu, vai tomar teu clonazepam, teu omeprazol, sei lá o que, velho. Vai se tratar, mano, um psiquiatra. Cara do céu. Será que as pessoas... Quando que as pessoas vão entender? Ele fala assim, ó. Ele fala assim, irmão, deixa eu dar uma explicação. Porque isso aqui, esse estudo que ele faz é uma live, tá? Então, na live tem os comentários. Tem gente que dá comentário lá a favor do que ele tá falando e contra. Aí os caras vão lá, comentam e ele dá a resposta. Porque os pessoal que tá comentando e criticando o que ele tá falando, entendeu? E é um direito dele. Assim como a pessoa não quer concordar e manda lá os comentários, ele vai dar a resposta do jeito que ele quer também. A pessoa tem que entender, aquelas que tá na live, que tá nos estudos, tem que entender... se ela não tem entendimento de alguma coisa e não concorda e quer comentar, ela pode ter todo o direito de comentar e dar a opinião dela, desde que não ofenda e ele também não possa xingar ninguém, né? Mas ele também tem o direito de dar a réplica dele, de falar as coisas que ele quer falar, entendeu? Aí as pessoas querem falar, mas não querem ouvir, né? As pessoas têm a mania de querer criticar os outros, mas não quer ouvir crítica. Então, via de mão dupla, né? Então, vamos lá. Lado, cara. Quanto? Né? Eu tô falando um aspecto de alguns. Será que você tem um QI de pelo menos um asno para compreender o que eu tô falando? Um burro quadrúpede compreende o que eu falo, não? As pessoas não, agora o Romulo é contra o Red Pill. Cara, vai estudar de onde é que veio primeiro isso aí. Red Pill significa pílula vermelha, acabou. Significa você despertar pra algo, acabou. Agora os caras pegaram esse termo e colocaram pra fazer um movimento. Só que muitos dentro desse movimento estão acusando mulheres daquilo que eles mesmos são. Ou até piores. Você acha que eu não sei, cara? Você acha que eu não sei? Você que tem canalzinho no YouTube, esse desgraçado, eu sei bem quem você é, cara. Eu sei o que você faz e o que você fez. Eu sei, porque já me falaram o que você fez, seu desgraçado. Os caras querem se parar de Red Pill, de falar um monte de coisa de porque a mulher tá errada, assim, e você tá pior ainda, ô corno manso.
prostituto adúltero do baralho, quer pagar lá de bonzão. Isso aí é a opinião dele, tá, irmão? Eu não tenho nada com isso. Eu só tô pegando a parte do estudo dele aqui. Essas opiniões dele aí, do que ele fala, não tô falando que ele tá certo nem que tá errado. Eu me aparto dessas conversas. Não tinha nada que ele falar de Red Pill aí. Não conhece nada da Bíblia, não conhece nenhum princípio escriturístico. É que os caras vão fazer comentário lá e ofende ele já fica doido e também dá os negócios dele. Essas partes... Tomara que passe logo. Então não adianta nada. Você odiar algo em alguém e você ser pior, ou você também não tem nenhuma esperança de salvação, cara. Você continuar a mesma coisa. Pífio, ridículo, carnalzão, pútrido, ali no lamaçal da prostituição e do adultério, velho. Acorda, cara. Vocês acham que... Meu... Eu tô falando de Apocalipse 17, agora entrei em Red Pill. Eu nem tinha que tá falando essas costas, cara. Vai pro estudo, meu irmão. A espada, a palavra, ela corta pros dois lados, entenda? Ela é uma espada mais afiada que uma espada de 2 gumes. É a palavra. Ela tem 2 gumes, ela tem fios dos 2 lados. Ela vai cortar pros 2 lados, cara. Né? Tanto pra quem tá errado do lado feminino, quanto pra quem tá errado do lado masculino. Acabou. Pra todo mundo. E é isso. Essa mulher, ela tem um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. O que você acha que é essa mulher? Nós vamos ver depois. E lembrando, antes de avançar o versículo aqui, é óbvio que a maioria das mulheres estão vivendo numa lambança escrota de comportamento. De novo, ele não está generalizando, tá, gente? Assim como tem homem vivendo no esgoto, no escroto também tem. São coisas que a gente fala que às vezes a pessoa não quer ouvir, mas que são verdades. Se você olhar para o mundo, você vê o que está acontecendo. Não é julgamento, a gente está expressando uma coisa verídica que está acontecendo no mundo. Aí, às vezes tem pessoas que andam nessa vida e elas se ofendem quando a gente fala, né? A gente não tá falando para uma pessoa específica aí do outro lado, a gente nem sabe quem tá aí. A gente tá falando do que tá acontecendo no mundo, com as pessoas, entendam, tá? Agora, se quiser ficar com revoltazinha e não vou ver mal vídeo, então não veja, irmão. Cada um faz o que quer. Eu posso ter 0 visualização, eu vou continuar fazendo vídeo, a não ser que Deus fala para mim não fazer. Né? Eu faço com todo carinho e amor para abrir os olhos da pessoa por amor das pessoas. Mas se a pessoa não entende assim, ela vai procurar a coisa que quer. Se quiser se encher a sua mente de coisas que não vai edificar em nada, cada um, irmão. Cada um. Nessa parte eu sou igual a ele. Eu não prego igual a ele, não prego desse jeito, é o jeito dele, né? Mas tem algumas coisas que eu até concordo com ele. Porque o mundo do jeito que está hoje, pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de sumir daqui. Em nome de Jesus. Falei aqui, inclusive falei muito mais sobre mulheres do que dos homens. Porque o problema começa com elas. Desde Gênesis 3, tá? Então não adianta nem vir contra-argumentar, porque vai ler Gênesis 3, acabou a história. Eu não concordo com ele nessa parte. Eu quero que ele vá pro estudo. Né? Para ficar falando polêmica... Né? Aí já é a opinião dele, tá, irmãos? Com quem começou, deixou de começar, isso pouco importa. Eu quero saber do estudo. Eu vou acelerar até o vídeo aqui se ele continuar com essas conversas. Então assim... Deixa isso pra lá, meu irmão. Vai pro estudo da Bíblia. Verso 5. Isso. Peraí, verso 4. Vai criar polêmica aqui. Então, e a mulher estava vestida. Aqui é normalzinho também? O estudo seu é muito bom. Quando entra nesses debates aí com esses caras, aí já não tem muito mistério aqui. Ela simplesmente estava adornada com púrpura, escarlata, que são cores aí para seduzir e tal, pomposas, né? Adornada ali com ouro, né? E pedra preciosa e pérolas. Então, ela é rica. Ela não é qualquer uma. Tendo um cálice dourado na sua mão, cheio das abominações.
e impurezas. Veja só, ali diz imundícias, aqui diz impurezas da prostituição dela, ou seja, da pornéias. Então, você já vai entender daqui a pouco quem é essa mulher. Verso 5. Na sua fronte, testa, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nossa, aí pesado, hein? Vamos ver lá. O verso 5, então, no original aqui. Aqui, 5, então lá. E sobre, veja, Kiep, sobre, sempre por cima, tá? A fronte. Lembrando que isso aqui é simbólico, tá, pessoal? Lembrando também, para vocês prestarem atenção no estudo, não nos debates que ele está promovendo com os comentaristas que comentam no canal dele. Não olhe para isso, irmãos. Porque ele deu a opinião dele lá, eu sou contra, tudo. Esquece a opinião dele sobre o assunto lá. Se concentre no estudo, que o estudo dele, tirando essas partes dos comentários, da opinião dele aí, das coisas do mundo, o estudo dele é muito bom. Se concentre no estudo. Se vocês querem aprender, não importa se ele fala de um jeito, se ele é agressivo, deixa lá. Se concentre no estudo. Sejamos sábios, irmãos. Sejamos sábios. Vamos lá. Desta metopon dela havia, então, estava escrito aí, né? Um nome, onoma, um nome escrito. Aligegramenon. Mistério, é um mistério isso aqui, mas o nome está aqui. Babilônia. A grande é Megale. A mãe das meretrizes. Metner. Aliás, Metner. Ali o meter. Vem de madre, né? Mater, ou seja, meter. Das meretrizes, ou seja, é a mãe das meretrizes mesmo, das prostitutas. E pornon, né? Tom pornon, ou seja, das prostitutas. Mãe das prostitutas, mãe das meretrizes. Pornei é prostituição, fornicação. Então, pornon, meretriz ou prostituta. Era a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Veja, ela não é qualquer mulher, e lembrando que essa mulher não é um ser pessoal, não é um demônio e não é um ser pessoal. Aqui o termo mulher é uma alusão a alguma coisa que nós vamos já explicar. Ela é o nome bem definido, Babilônia. Babilônia significa confusão. Tudo, meu irmão, que o sistema, vou dar até um exemplo. Tudo que o sistema religioso acredita hoje, sabe de onde é que veio? Lá da Babilônia e da primeira Babilônia, que não foi da Nabucodonosor. Lá da primeira Gênesis. Babilônia, Gênesis. De Nimrod. Eu tenho vídeo sobre isso, inclusive, se chama A Verdade sobre o Natal e o Aniversário. Tudo surgiu aí nesse aspecto de crenças de trindade, paganismo, adoração ao sol, adoração à lua e às estrelas, inclusive a Tammuz, que era filho do Nimrod, depois ficou considerado filho do Deus Sol, veio dessa Babilônia aí. É, verdade. Veio dessa primeira Babilônia o conceito errado de trindade. Veio o conceito errado de se confessar pecado, porque Semíramis começou a praticar isso, então Semíramis, para quem não sabe, lá em Gênesis, Semíramis era a mãe de Nimrod, que ergueu a Torre de Babel e Deus desceu para confundir as línguas, porque estavam tentando a Deus com isso daí, né? Queria fazer a cidade para pôr o nome deles, queriam a revelia de Deus, né? Queria chegar ao topo para ser igual, era o pensamento de Satanás, né? Entendeu? A grande Babilônia começou ali. Daí se espalhou, aí virou um conceito não só de sistemas do mundo físicos, mas também de um conceito espiritual, entendeu? Desde da Babilônia de Nimrod até os dias de hoje, entendeu? Olha que ridículo. E depois disso que houve então
a prática de confessar em confessionário na seita romanita para padre. Você não tem que confessar nada para padre, tem que confessar o Criador, porque a Escritura diz, confessa os pecados ao Pai. Então assim, gente, e também, enfim, confessa a quem você pecou também é válido, né? Para que haja perdão e restabelecimento da amizade, isso. Princípios ou relacionamento e tudo mais. É da Babilônia que veio a confusão e os erros dessa primeira Babilônia que começou a ser feita a Torre de Babel. Aí ele fala, a grande Babilônia, a grande porque aqui ela tomou proporções mundiais. A mãe das meretrizes, veja, ele está dando outra característica. Essa Babilônia, essa mulher, essa prostituta, ela é a mãe das prostitutas. E das abominações da terra. Então, abominações da terra você traduz como o quê? Tudo que é idolatria, tudo que é pecado gravíssimo, tudo que é abominação ao Criador. Para você saber, é só você ler a Bíblia. Inclusive, te aconselho a fazer isso. Está precisando? Porque tem muitas coisas que são abominação. Né? Tem coisas que são tão pesadas que eu não posso falar aqui. Mas é só você ler isso. Que são praticadas. Abominações. Mas você tem que ter olhos espirituais abertos para entender. Que são abominações que são praticadas nesses lugares aí, né? Já teve muitos escândalos, porque a gente é silenciado, não pode falar, né? Senão o vídeo é derrubado. Muitos escândalos, abominações dentro desses ditas igrejas, né? Desses templos, né? De pedra, né? Dessas maçonarias, né? E aí a pessoa que frequenta lá é o que Deus diz na sua palavra. Por isso que ele fala, sai daí. Mas eu não fiz o que ele sabe. Mas é participante, você está sendo cúmplice. Se você sabe que tem um criminoso ali e você está com ele, a más conversação corrompe o bom costume, diz a palavra. Aparte-se dos tais. É a doutrina da separação, irmãos. Doutrina. Aquele que confessa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Iniquidade é injustiça, é engano, distorção da palavra, que Deus para ele é abominação, é a idolatria que tem, abominações que acontecem nesses lugares. Se a gente for falar aqui, o vídeo é derrubado, porque lembra do vídeo que eu fiz da ilha de Marajó, muitos irmãos, líderes mundiais. Você já viu quando lá os cardeais, o Papa, aí vem o líder das nações lá, beijar a mão do Papa, o anel do Papa? Por isso que fala, aquele com quem os reis da terra se prostitui com os reis da terra. Então se une político com o religioso ali, ó, e os dois estão assim, até um derrubar o outro. Né? Um tá usando o outro, aí só que o maior vai derrubar o outro lá. Né? Muitos pecados são abominações ao Criador. Idolatrias das mais diversas. Né? Muitos povos cometeram isso. Até o próprio povo de Israel cometeu isso lá. Né? Foi. Antigamente, meu irmão, na antiga aliança. E inclusive estão cometendo hoje também. Né? Enfim, coisa que não dá nem para falar. E o que dirá então de outros povos? Gente do céu, adoravam outros deuses. Moloque, vai lá erguer madeira para fazer uma imagem. Gente do céu. Ou seja, tem muitas abominações aqui. Prostituições, adultérios também está incluído em abominações. E outras coisas. Então, está falando das características dessa mulher. Babilônia é grande, a mãe das meretrizes. Por quê? Porque foi dela que começou. Depois dela, as outras meretrizes, as outras prostitutas, ou seja, os outros sistemas se ramificaram a partir dela e estão até hoje perpetuando essas abominações e prostituições. Tanto por que partiu dela? Porque ele quer dizer que eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas o YouTube bloqueou os vídeos. Tentei buscar esse vídeo e não consegui. Para contar a história do cristianismo explicada, não só por mim. No meu vídeo eu já fiz história do cristianismo, mas eu queria embasar para vocês verem mais claramente. Só que o YouTube derrubou esse vídeo aí. O que acontece?
o puro, verdadeiro cristianismo primitivo veio dos apóstolos. Depois, quando foi o Império Romano caiu, aí veio a ascensão da Igreja Católica Apostólica Romana, aí roubou o cristianismo e veio o Imperador Constantino, né? E depois ele se converteu, entre aspas, misturou o paganismo com coisa. Os cristãos que não tinham conhecimento, irmãos, por que ele não tinha conhecimento? Porque depois dos apóstolos, o que aconteceu? Como a Igreja Católica tomou conta do cristianismo, todas as escrituras que estavam escritas lá, a Igreja Católica, por isso que teve tirar e colocar livros, né? Ela que não foi só ela, lógico. Teve outro sistema que fez isso também, que decidiu qual livro da Bíblia era inspirado pelo Espírito Santo, qual não era. Mas quem denominou a Igreja Católica a dizer qual o livro que era inspirado ou não? Quem tem que decidir era Deus. Não, a Igreja Católica, mas Deus permitiu todo esse movimento, tá? Deus está por cima, está no controle. Aí, porque esses vão dar conta do que fizeram, vão dar conta ao Senhor, vão dar conta. A palavra diz. Então, a Igreja Católica roubou o cristianismo, aí veio o Imperador Constantino, se converteu, entre aspas. Aí, como as escrituras, muita gente, quando a Igreja Católica tomou conta, só era lida pelos os ditos pais da igreja. O que é pai? Os papas, por isso que fala que Pedro é o primeiro papa, Pedro, o apóstolo de Cristo. Não tem nada a ver. Pai de igreja é pai espiritualmente, não é pai. Quem determina se você pode ler a Bíblia, não. Os pais da igreja, eles liam as escrituras e guardavam e ninguém mais podia ler. Se vocês não sabem, vai buscar na história. Aí os cristãos começaram a não ter acesso às escrituras. Entendeu? Aí o que acontece? Veio Martinho Lutero, desencavou algumas coisas, estudou alguma coisa das escrituras e começou a espalhar a fé que a Igreja Católica estava vendendo lugar no céu, salvação, venda de indulgência. Aí o Martinho Lutero descobriu e desencavou que as cartas de Paulo, que era a justificação pela fé, que a fé é por graça, misericórdia de Deus, não por obras, não por nada que a gente faça que a gente não merece. A gente é pecador, a gente é salvo por graça, preparado. Não liga os barulhos não, irmãos. Aqui, essa hora aqui, os inimigos correm solto aqui. Aí, como eu dizendo, já perdi até o raciocínio com esses caras aí, viu? Parece uma coisa, só quando eu venho gravar vídeo. Mas enfim. Então, aí veio o Imperador Constantino, Martinho Lutero descobriu isso, desencavou a justificação pela fé, começou a propagar isso, fundou o protestantismo. Fundar o protestantismo não é criar templos religiosos protestantes, era uma rejeição que a Igreja Católica estava pondo, e ele foi contra. Isso é protesto, ele foi contra. Aí vieram como que chama lá, vieram lá depois disso, como que chama, esqueci o nome, veio abrindo denominações, veio Calvino, veio os puritanos, veio um monte de coisa e começaram a abrir denominações, atrás de denominações, começaram assim, eu tive igual Constantino, foi a mesma coisa, pegaram essa brecha aí, eu tive o sonho que Deus mandou, eu abri uma igreja, e aí começou essa patifaria, você vai me desculpar agora, desculpa o meu jeito de falar, essa patifaria dos infernos, entendeu? Que misturou isso aí, que é a falsa noiva que a gente tem até hoje. E a mãe e a filha, que são as demais denominações. Que aí vai falar isso, as pessoas se revoltam, derruba a cadeira. Irmão, que não é assim, não são todos que estão corrompidos. Leia Apocalipse, leia Daniel, leia os profetas. Não são todos? Lá, na época dos apóstolos, se pegava em catacumbas, nas casas, eles fugiam do Império Romano, pregavam debaixo de árvore, nos barcos, certo? Mas aí veio os judeus. Cristo pregou nos templos. Pregou no começo da pregação de Cristo, porque o templo ainda existia. Assista o filme The Chosen. The Chosen tem alguns erros lá, tem, irmãos, mas
Tem muita coisa boa lá na série de hoje que tá passando na Netflix. É por isso que os religiosos não querem que as pessoas assistam. Não assista de hoje não. Não assista não. Os caras são malandros, rapaz. Não assista não. Você não pode descobrir a verdade sobre as religiões. Não pode, né? Aí, quando o Jesus, Cristo, ele pregava nos templos. Só que para quem estuda, sabe que ele foi expulso do templo. Ele pregava na sinagoga e nos templos, verdade. Só que ele foi expulso. Ele falou: sai após mim fora do arraial. E montou a igreja verdadeira dele, que são os crentes. Aí Pedro e Paulo foi fundando igrejas. Fundar igreja não é fundar templos religiosos, é fundar números de pessoas que ia ser acrescentado no corpo de Cristo, que é a igreja firme, gloriosa, coluna e firmeza da verdade. É essa a igreja de Deus, tá? Não é nada disso daí da grande Babilônia, da falsa noiva aí, da meretriz. Isso é meretriz, tá? E quem tá com ela tá fazendo abominação ao Senhor. Por isso que fala: sai daí, povo meu, porque Deus vai mandar juízo. Quem tiver lá, é isso. Vamos lá. Aí que Constantino colocou paganismo, né? Porque ele se converteu entre aspas e os cristãos não ser perseguidos. Os cristãos daquela época não conheciam muito das escrituras, porque a igreja católica não deixava ler as escrituras, e eles aceitaram. Falou assim: o imperador aceitou, não vai ter mais perseguição. Porque eles aceitaram o cristão, porque eles estavam perseguidos e ele não tinha mais conhecimento das escrituras, os novos cristãos, entendeu? E aí ele falou: então o Constantino é um imperador bom e tal, não vai perseguir mais a igreja, entendeu? Aí misturou isso aí e levou aonde está o Zigano até hoje aí. Essa é a história, né? Vamos dar sequência. Quanto nível social, quanto nível mundial do sistema mundano. Você não tem noção, tá? Isso aborda tudo. E só que você vai ouvir falando essas coisas são esses que não frequentam templo, que nem ele, o canal do irmão Luiz lá, o Reino Eterno, o outro irmão que o canal dele foi bloqueado lá do... Qual que é o nome dele mesmo? O Barbudinho lá, que eu pego sempre vídeo dele, eu esqueci o nome dele. Esqueci agora o nome do canal dele lá. É o Thiago. Derrubaram o canal dele. São pessoas que Deus está levantando para desmontar essas mentiraiadas dos infernos que as religiões estão contando por aí, para arrebanhar a pessoa, para levar a pessoa junto com ele para o lago de fogo. A verdade é essa: doa quem doer. 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, outra característica, e com o sangue das testemunhas do Messias, e quando havia de Merime com grande espanto. Essa mulher, quando João viu, tá? Aqui não é uma mulher literal, pessoal, entenda. João viu um sistema. João viu um sistema. Exatamente. Tá? Esse sistema estava embriagado com o sangue da igreja. Quem são os santos aqui? A tradução errada aqui é todos os eleitos. A igreja do Messias. E com o sangue das testemunhas do Messias. Desde a época de Cristo 6. Até os dias de hoje. Quem que perseguiu os santos e mandou matar? Vocês conhecem a história da Inquisição Católica? Então, embriagada com o sangue dos santos. É isso. João viu ali que a idona, a mulher, mesma palavra, embriagada, ela já está entorpecida ali com o sangue. Sangue literal. Essa palavra ali, sangue. Aí o sangue é literal. É literal. Ela não bebeu o sangue, irmão, não é isso. Ela está embriagada, bebeu o sangue é uma figuração, mas o sangue é literal, tá? O sangue também. Eles mandaram matar os apóstolos e os profetas. E depois os outros cristãos. Aqui não é testemunho de Jeová, tá? Não é de testemunho de Jeová, não. A palavra testemunho ali, Mártiron. São os mártires, ou seja, as pessoas que morreram pelo amor do Criador, amor de Cristo, por causa da fidelidade pela fé. Esse sistema matou, ou seja... E o que vai acontecer na grande tribulação ainda vai acontecer isso aí, né? Tradução para essa mulher. Eu já vou começar a falar. Esse sistema, ele está embriagado, ou seja, de tanto sangue que bebeu. De quem? Da igreja,
e das testemunhas do Messias, aqueles que morreram por amor ao Messias. Agora eu te pergunto, qual sistema matou cristãos durante toda a história? Você traduz aqui esse sistema durante toda a história. Veja, Babilônia existia lá em Nimrod, meu irmão, muito antigo, Nimrod, tá? Esse sistema, veja, esse sistema matou cristãos. É outra característica dessa mulher, desse sistema. É um sistema que matou cristãos. É um sistema que matou a igreja. E agora eu te pergunto, qual ou quais sistemas no mundo mata a igreja, mata cristãos, crentes genuínos? É só você pensar. Já há muito tempo isso acontece. Já. Há muito tempo. Ó. E de várias... Tanto, época de Hitler perseguiu os judeus. Na época dos romanos, o romano perseguiu os cristãos. Nero perseguiu os cristãos, Domiciliano. A igreja católica romana veio da onde? Na época da aquisição, estuda. Essas pessoas que frequentam as igrejas, elas não têm esses conhecimentos. Porque lá você só lê o que os cardeais querem que você leia. Os dito papas, os padres, né? Porque tem uma escala, né, de hierarquia lá. É isso, irmãos. Aí você vai falar para um dito cujo desse, os caras caem da cadeira, velho. Aí você tá falando da minha religião, do meu pastor, do meu Padre Santo, e cala essa boca, irmão, que você não sabe o que fala. Vamos lá, dar sequência. Com aquele sistema, né? Então viva no meio dessas podridão aí. Seja cúmplice. Perseguem, né? Aquele outro sistema, né? Que Paulo fazia parte. Que legal, Paulo, né? Paulo era o quê? Paulo era fariseu. Fariseu era o quê? Sabia que eles mataram muito. Inclusive matou o teu Senhor, o Messias. Legal, né? As pessoas hoje defendendo esse sistema. Político, religioso. Porque o sistema de Roma era, antes da religião, era político. Depois, tinham os fariseus que também tinha autoridade. Foram ele que levou Jesus para a cruz, né? Jesus tinha que morrer, estava escrito, para pagar os pecados. Mas eles vão dar conta, entendeu? Maior pecado tem quem me entregou a mão de Pilatos, né? E fora os muçulmanos também, viu? Que persegue os judeus, os cristãos também. É um sistema, eu falo que é um sistema, né? É um sistema, não é uma coisa só. Porque muitos pensam assim, a meretriz, a Babilônia é só a igreja católica, que nem eu falei no outro vídeo. Quem estudou o outro vídeo tem poucas visualizações, a pessoa não quer ver. Ele está falando das mães aí. Babilônia é tanto um sistema ideológico espiritual, tanto uma religião e uma cidade que vai ser conceitada lá como que eles chamam? No Oriente Médio. Tá? Lá para aqueles lados lá. É uma cidade moderna que eles vão construir, e o mundo vai se adequar a essa cidade. Já está se adequando, né? Aos poucos, né? A se adequar. Por isso que Deus vai destruir com tudo. Quando Deus fala assim que Deus vai... muitos falam assim vai acabar o mundo, não é acabar a terra. A terra vai existir, irmãos. Deus vai destruir as obras que os homens fizeram. Essas obras nos auxiliam alguma coisa? Sim, irmão, sim. A gente pode usufruir dela? Sim, irmão, sim, até certo ponto, né? Mas ela vai ser destruída pelo Senhor, porque é um mundo distópico. É um mundo distópico. É um mundo que não é o que o Criador queria. É um mundo cheio de pecado, cheio de iniquidade, cheio de abominações. É um mundo que escraviza as pessoas. Entendeu? Então isso, o Senhor é justo. Ele vai ter que acabar com tudo isso e ele vai reconstruir tudo de novo. Como ele vai reconstruir? Não sei, irmãos. Pode ser usando pessoas, pode ser ele mesmo. É igual as guerras que estão acontecendo aí. Tudo isso é o Senhor que está permitindo e fazendo as próprias pessoas se voltar contra uma outra, porque elas são más. Entendeu?
Porque você não vê o Senhor descendo do céu e tacando fogo nas coisas, mas aí tá os catástrofes, a ira da taça da ira de Deus, quem estuda Apocalipse sabe, derramou a taça da ira do Senhor. Ah, Deus não se ira não, não se ira não. O maior atributo de Deus é o amor e depois justiça, mas também tem outros, tá? A justiça de Deus tem que ser cumprida nessa terra. Então, aí Deus é mau. Para esses, né? Para nós não. Então, as catástrofes naturais, tudo isso que está acontecendo aí, você acha que é por causa de quê? Estuda um pouquinho, estudem, para ver. Não estou mexendo melhor que ninguém não, irmão. Estou parafraseando aqui, estou fazendo uma... Como se fala a palavra? Esquece, vamos lá, né? Não adianta mais. Tem que ir. Estou tentando descontrair um pouco. As pessoas se entregaram à porcaria. E outros sistemas. O próprio mundo já faz oposição à igreja. Isso. Só que tem coisas religiosas... A igreja verdadeira, não o sistema religioso. Né, chamada romanista, também matou muitos cristãos na época. Sabe, né? Conhece a Santa Inquisição? E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então veja, agora você já tem mais luz de quem é essa mulher. Vamos lá. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Agora aqui que começa a ficar difícil. Até agora estava fácil. Agora começa a complicar. Então, não tem muito mistério aqui. É a besta, aqui, ó, verso 7. A besta. O anjo está falando: por que admirasse? Não tem por que se admirar. Agora eu vou te explicar, João, o porquê, qual que é o mistério dessa mulher e qual que são os enigmas dessa mulher. Quem que é essa mulher, João? Agora o anjo vai dizer quem que é essa mulher e a besta. Tá bom? A besta carregando essa mulher, ó. Verso 7, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. A gente já abordou isso aí lá no capítulo 3. Então vamos lá. Verso 8, então. Agora começa a ficar extremamente difícil. Eu vou até tomar aqui. O verso 8, ele diz assim: a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Era e não é. Como está começando a ficar difícil. Só aqui, parte A do versículo 8. Veja bem. O anjo está dizendo que a besta que viste era e não é. Olha que legal interpretar isso aqui. E eu adoro, cara. Eu adoro esses enigmas assim, de desvendar, estudar para poder desvendar isso aí. Por quê? Porque a gente bota o cérebro para funcionar, né? Vai raciocinar. Isso é bom pra caramba, irmãos. Muita gente não quer buscar tudo resposta no Google, né? Oh, meu Deus, por isso que muita gente... Eu vou fazer o vídeo do que está acontecendo com o ser humano hoje, hein? O ser humano tá... principalmente os brasileiros, o QI do ser humano tá caindo, hein, irmãos? Tá caindo, não tem mais raciocínio, não tem mais conta, não tem mais nada. Vamos lá. Independente de estudar, tá? Tem gente que tem até faculdade, mas coisas estão acontecendo aí. Procura se formar em vias informação descentralizada. Estuda para você ver o que está acontecendo com o mundo, mas principalmente com as nações sul-americanas. O que está acontecendo? Apocalipse 13. Tá também em Daniel. Ela é um reino. Essa besta é o último... Essa besta de verso 8 é o último reino mundial que vai dominar a Terra. Tá bom? João viu essa besta. Essa besta era e não é. Por que o anjo falou era e não é? Porque essa besta ela é a junção de todos os reinos anteriores num só, que é o último. É verdade. Antigamente você tinha alguns reinos no passado, Babilônia, Egito, grego, etc.
Essa besta, a última, a escatológica, ela vai abordar toda a Terra. Então, é como se todos os reinos antepassados estivessem juntos. Por isso que em Apocalipse, a gente já leu lá, que ela tinha aparência de leopardo, dentes de leão, patas de urso, etc. É a junção dos... Está lá em Daniel. Está em Daniel, isso que eu ia falar. Ela era. Falou, isso está em Daniel, não está em Mas não é. Como assim não é? Não é na época de João. O verso 8 está falando especificamente da época de João. Porque o anjo está falando agora lá para João, naquela época, João. Eu vou te dizer o mistério da mulher. Então, porque você entende também Apocalipse como pelo livro de João, de Daniel. Lá ele fala da estátua de Nabucodonosor, que aquela estátua representa vários reinos, é uma linha do tempo que Deus monta, de lá de trás até aqui, entendeu? E esse pés de urso, boca de leão e tudo, até não sei quem foi lá, um mexicano fez lá, para representar, para representar o futuro, a nova era, fez um leopardo com pés de urso, boca de leão, tá lá, na sede da ONU, né? Acho que é na sede da ONU, colocaram lá. Por que colocaram lá esse símbolo lá? Não é à toa não, irmãos, alguma coisa lá, mensagem subliminar, tá querendo nos avisar alguma coisa aí, né? Quem estuda sabe. Quando você vê alguns vídeos, irmãos, procura ver os comentários da pessoa, dos vídeos que vocês vê. No meu não tem muito comentário, tem poucos, né? Mas dos que vocês pesquisarem aí no YouTube, pegue os comentários pra vocês aprendem muito com os comentários também, tá? Vamos lá. E o que eu ia falar? Vamos dar sequência aqui. Ela era, mas agora não é. Por que agora não é? Porque ela ainda não estava formada. Entendeu? Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Esse abismo aqui, algumas pessoas têm uma interpretação errônea quanto a isso. E isso eu sei porque a Bíblia Deik, por exemplo, ensina uma certa distorçãozinha, dizendo que aqui é um anjo satânico que vai vir do abismo. Eu não creio nisso. Porque essa besta, ela não é um anjo. Ela é um reino, sim, dominado por demônios, mas não é um anjo do abismo que vai vir aqui. Abismo aqui significa que ela era, mas não estava existindo. Ela não é. Vindo do abismo significa que ela vai ressurgir como se fosse de um reino que não existe mais. Eu ia falar um reino morto, mas é um reino que não existe, mas vai voltar a existir. Nós vamos ver isso no próximo versículo. E caminha para a destruição. Então essa besta, ela tem 4 estágios, veja. Ela era primeiro estágio. Porque reinos antepassados. Isso. Você vai entender depois. Né? Reinos passados. Ela não é. Ou seja, ela existia, ou ela era. Ela existia. Agora já não é mais. Na época de João, não é. Está para emergir do abismo, ou seja, ela vai aparecer. Mas o 4º estágio, ela vai ser destruída. Vai ser destruída com a grande pedra que vai ser jogada nos e essa pedra é Cristo. Da estátua do e os dedos que é o reino do Messias. É o mesmo. Os dedos da estátua de barro do versículo, é o mesmo 10 chifres daqui da besta de Apocalipse. Entendeu? E vocês têm que entender que a história. Vou parar por aqui e a gente dá sequência, irmãos. Já tá grande o vídeo. Vocês têm que entender que quando a revelação veio para João, o apóstolo João, ela, como que eu posso falar para vocês assim? Ela é uma linha do tempo que Deus monta. Então, o Apocalipse não é só a parte que vai acontecer aqui no futuro nosso. Não, o Apocalipse começou, a revelação das coisas que ia acontecer, é uma linha que ia da linha do tempo, da época de João, né? Ele falou dos reinos de Nabucodonosor lá atrás, do tempo de Daniel, antes da vida de Cristo, né? E correu para o tempo de Cristo, entendeu? E depois vem para os nossos tempos, entendeu? Então, você tem que entender o Apocalipse desde o tempo do Império Romano até os dias de hoje. E lá em Daniel está falando
aquele simbolismo da estátua de Nabucodonosor, dos pés de urso, de boca de leão e tudo, daquela figura lá, tá falando para Daniel coisas que dos reinos futuros, do reino a partir do Nabucodonosor, de Babilônia, e do reino que foi antes de Nabucodonosor, e o que vai dos reinos que vai ter no futuro, entendeu? Então é uma linha do tempo, vocês têm que entender assim, né? Então é essa, muito obrigado. Vamos para a terceira etapa, acho que vai ser 4 vídeos, tá, irmãos? Ou 5. Vamos aí, tá? Excelente estudo para nós aí. Se inscreva, compartilhe, deixa o like, badala o sininho de todas. E bem-vindo a novos inscritos. E se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Obrigado, fui. Até o próximo.